Porque é muito difícil você comprar, a pessoa comprar de você sem a autoridade. Então, para mim, a abertura do carrinho é o reflexo da autoridade. Porque para aquelas pessoas eu sou uma espécie de autoridade, uma espécie de especialista. Então quer dizer que eu fiz um bom trabalho. Quando eu tenho 0 vendas, ou se eu tenho 0 vendas, o que acontece? São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. Ou seja, R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é gatilho mental da autoridade. Como deixar a sua venda fácil. Érico, quero começar te perguntando se teve algum momento na sua trajetória que foi um ponto de virada que você sentiu, cara, agora eu estou sendo percebido como uma autoridade no meio do marketing digital, no meio do 6 em 7, né? Se teve esse gatilho, ou foi de uma hora para outra, teve algo que aconteceu, ou se foi acontecendo aos poucos. Eu acho que a autoridade não é uma coisa muito digital. Eu sou autoridade ou não sou. Eu acho que é uma coisa bem gradual. Então teve vários momentos assim que eu tive essa sensação de ser uma autoridade. Um dos momentos foi num shopping aqui em Brasília. Ainda morava fora, visitei na verdade, vim para fazer um lançamento. Acabou o lançamento, tinha fechado o carrinho e eu fui lá no shopping Iguatemi de Brasília. Uhum. E lá no final do shopping Iguatemi, no final do shopping tinha um corredor e uma mulher veio assim no corredor e eu comecei a perceber que ela meio que me notava. E eu falei, uau, interessante, será que ela vai me reconhecer? À medida que ela chegava mais perto de mim, ela me notava mais. E eu falei, nossa, eu vou começar a ser notado na vida. E quando ela chegou a uns 2 metros de mim, ela estava alterada. Essa mulher estava alterada, quase como bem louca mesmo. Aí eu comecei a ficar com medo. Falei, essa mulher é maluca. Eu comecei a olhar para onde eu corria, onde eu saía. Quando ela chegou na minha frente, ela olhou assim, Michel Teló! Aí eu falei, não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. Ela achava por isso que eu deixei crescer a barba. Não, é de verdade mesmo? É de verdade. Eu achei que era piada, cara. Não, é de verdade. E aí depois, nesse mesmo dia, nesse mesmo shopping, eu andando, e aí sim um cara me chegou e falou assim, Érico Rocha. Ele não falou Érico Rocha, não. Ele falou, Érico, tudo bom? Eu falei, uau, né? Que massa, agora eu tô sendo notado. Meu Deus, quanto tempo eu não te vejo, desde os tempos da igreja. Quando eu era menor, eu tocava na igreja, né? Então, olha só. E aí ele falou assim, então o que você tá fazendo? Perguntou pra mim, né? Eu falei, eu não sou autoridade ainda. Então não foi nesse dia no Iguatemi, mas chegou uma hora que as pessoas me paravam na rua. E é um momento, uma coisa muito louca. Inclusive, Gui já foi parado ali no Outback, né? Foi. E é muito legal quando uma pessoa para você na rua e te reconhece, uma pessoa nada a ver. Para mim é um sinal. Agora, a autoridade, para aquelas pessoas que estão vendo o lançamento, ela já foi clicada na cabeça deles, senão eles não compravam. Então, para mim, o reflexo da autoridade, um pouco do reflexo da autoridade real, fora esses momentos mais românticos, mais teatrais, é quando a pessoa compra. Porque é muito difícil a pessoa comprar de você sem a autoridade. Então, para mim, a abertura do carrinho é o reflexo da autoridade. Porque para aquelas pessoas eu sou uma espécie de autoridade, uma espécie de especialista. Então quer dizer que eu fiz um bom trabalho. Quando eu tenho 0 vendas, ou se eu tenho 0 vendas, o que acontece? Não tive autoridade. Logo, no meu primeiro lançamento lá, dia 23 de março de 2010, quando nem eu era a pessoa que estava fazendo o lançamento, né, que era a cara do lançamento, que era o Hugo, mas 23 de março de 2010, quando eu fiz o meu primeiro 6 em 7, o Hugo, que se não me engano na época devia ter uns 23 anos, eu sei que era 20 e poucos anos, ele passou a ser uma autoridade no mundo de leilão de imóveis, que foi o nosso primeiro produto. Porque senão as pessoas não comprariam, apesar da idade. Então a idade não é o que gerou a autoridade, principalmente num ramo de investimento, onde as pessoas tendem a ter mais idade. Mas ali foi o primeiro reflexo de autoridade que eu vi na minha vida de verdade. Excelente, até porque se a pessoa comprou,
Pra ela conseguir comprar, ela tem que acreditar que você entende daquilo, né? É verdade. Ela tem que te enxergar como uma autoridade. Eu fui até pesquisar qual que era a definição de autoridade no dicionário. Não no dicionário, pesquisei no Google, né? Mas deu um link lá que era de um dicionário. Nossa. E aí falou o seguinte, autoridade é uma personalidade que permite exercer influência sobre pessoas, pensamentos e opiniões. Aquele que influencia. Exato. Então, no caso aí, tá batendo aí com o que você falou. Total. Influenciar no sentido de gerar uma venda. E é possível vender sem ter autoridade? Cara, eu comecei agora, não sou especialista. Pô, é possível vender, cara? É possível vender sem autoridade? Sim, óbvio. Tantas pessoas vendem sem autoridade. Você sai na rua, vamos dizer, o rapaz da bala do estacionamento te vende uma bala, não sei se você já comprou uma, eu já comprei, e ele tem autoridade? Não tem autoridade. Então, sim, é possível. Isso acontece o tempo inteiro, Agora, a pergunta que eu me faço aí, quando você tem autoridade, é mais fácil vender? A resposta é sim. A gente tende a pagar mais caro para aquele que tem autoridade, a gente tende a acreditar mais para aquele que tem autoridade. Inclusive, quanto mais autoridade você tem, menos você precisa vender, mais as pessoas pedem para comprar de você, que é diferente. Uma coisa é você vender, outra coisa é a pessoa pedir para comprar de você, mesmo sem se oferecer. E quanto mais autoridade, mais o reverso acontece. Vamos supor que um cara é um médico boladão. É uma grande autoridade naquela área dele. Seja olhos, boca, nariz, orelha, fisioterapia. Quanto mais autoridade o cara tem, menos ele precisa correr atrás de cliente. As pessoas que vêm atrás dele. Inclusive, é até difícil. Clássico exemplo é o exemplo da doutora Raquel em Brasília. Ela é uma autoridade em Brasília no parto humanizado. E eu acho que a gente teve quase que implorar para ela. Inclusive, recentemente, ela foi no aniversário do meu filho que, enfim, ela fez o parto. E eu conto essa história, ela ri. Porque é verdade. É difícil, ela é uma autoridade. E ali, nem que seja você quem seja, aqui em Brasília, não vai ser fácil você fazer um parto com ela, se você quiser. Lá, você tem que pedir para ter a permissão de dar dinheiro para ela e ir lá nas consultas a hora que ela quiser. Porque se você não quer, tem quem? Queira. A fila tá grande, né? E, cara, quanto mais... Chegou a hora. A hora. Aí tá rolando. Tá rolando um bolão agora. Quantas vezes eu falo? Valendo, aqui na ignição. Tá rolando um bolão aqui na ignição da Asa. Eu falei pra galera de vídeo, pra galera lá de fora, que tá rolando um bolão. Quem acertar, não galera de fora, mas quem acertar o quantos caras você vai falar nesse podcast, vai ganhar do Érico o almoço do Asa Gaúcho. Isso aqui da ignição, né? Então, tá valendo. Galera. Deixa eu me concentrar aqui pra não falar a palavra proibida. A gente adora você, cara. Você veio com as suas... O Larry começou a rir. O que eu falei demais, cara? A 2! Show de bola, mas vamos lá. O gatilho mental da repetição. Quanto... quanto... Matamos as perguntas do Thiago. Difícil. Quanto mais autoridade... Vamos lá. Quanto mais autoridade eu tenho, menos copy eu preciso fazer, então, em um lançamento? Vamos dizer o seguinte. Se a Ivete Sangalo vai vender um produto de emagrecimento, por exemplo, ela não precisa fazer muita copy, porque a gente já é fã da Ivete Sangalo. Para muita gente, a Ivete Sangalo é o poder, e as pessoas vão tender a comprar da Ivete Sangalo. Inclusive, é por isso que muitas pessoas pedem a cara dos grandes artistas emprestado, paga caro. Então, se a Oi quiser que a Ivete Sangalo, ou se a Claro quiser que a Vivo quiser que a Ivete Sangalo faça uma propaganda, ela vai ter que pagar caro para a Ivete Sangalo. Porque aquilo, ela tá pegando uma pessoa de autoridade, uma pessoa que as pessoas confiam ou gostam, para falar do produto delas. Inclusive, a autoridade, às vezes, é transferível. Certa parte da autoridade é transferível. Por isso, grandes autoridades, seja no que seja na música, no futebol, tendem a ganhar dinheiro para simplesmente botar a cara lá. Érico, eu queria, antes da gente aprofundar mais em como construir sua autoridade do zero e como usar essa autoridade da melhor maneira, eu queria trazer um experimento aqui, talvez um dos mais famosos quando o assunto é autoridade, que é um experimento de 1963, que ele demonstra quão potente é esse gatilho mental.
1963. Do Stanley Milgram. Ele é um psicólogo estudioso aí dessa época. E ele queria fazer um estudo sobre autoridade, sobre obediência, né? Ver quanto que as pessoas estavam dispostas, até onde que o gatilho mental ali da autoridade poderia levar as pessoas. E ele fez o seguinte, ele convidou pessoas para fazer um estudo sobre memória. Ele dizia isso, né? Que era um estudo sobre memória, né? Mas, na verdade, estava disfarçado. E chegava a cobaia para fazer o estudo da memória. Que recebia quantos dólares, Gui? Recebia $4 para participar. Mas, pô, 1963, acho que dava para fazer alguma coisa com esses $4. Pagava $4 ali para essa cobaia participar desse experimento. E aí tava a cobaia lá e mais 2 atores. A cobaia não sabia que essas 2 outras pessoas eram atores. Certo. Então, digamos lá, Érico era a cobaia. Certo. E eu e o Thiago aqui eram os atores. Você, Érico, você ia fazer o papel de professor, o Thiago de aluno e eu era o pesquisador. Certo. Então eu tava lá vestido de jaleco, eu sou o pesquisador de fato, né? Você acredita que eu sou o pesquisador? Você é um ator, mas parece que é um pesquisador, né? Eu pareço que sou um pesquisador. E você vai aplicar um teste com o Thiago, um teste de memória. Então você fala algumas palavras e o Thiago vai tentar repetir essas palavras. Só que o que acontece? O Thiago ele vai estar dentro de uma salinha, sentado numa cadeira elétrica, que dá choque. Uau! Exato. Então, cada vez que o Érico fala pro Thiago um teste, se o Thiago erra, você, Érico, dá um choquinho no Thiago. E eu não sei que o Thiago é ator. Não sabe que é ator. Então, eu sou obrigado a dar um choquinho que na verdade não tô dando choque, porque é ator, né? Então, mas aí você vai fingir que vai levar o choque. Exatamente. Então, beleza, você começa, o Thiago erra uma parada ali. Vamos dizer que o Thiago fala um cara. Vamos dizer que era isso o experimento. Nossa, né? Cada vez levar que o Thiago falasse cara, ele levasse um choquinho. E cada vez você ia aumentando a voltagem. Chegava um momento que a voltagem estava tão alta que o Thiago começava a gritar de dor. Para. Pelo amor de Deus, nossa, tá doendo muito. Ele não ia gritar assim, ele ia gritar, para com Eu isso. vou cair nesse bait. E aí, o que acontecia? O cobaia, você no caso, ficava mal com essa situação. Falava, caramba, eu tô dando um choque tô dando no cara. choque, tô machucando ele. E olhava pro pesquisador e falava, pô, tá machucando ele aqui. O pesquisador só falava o seguinte, continua, faz parte disso tudo, pode continuar. E você ia lá e continuava. Uau. Esse estudo foi feito com 40 pessoas. Certo. 100% delas ultrapassaram a voltagem fictícia, né? De 300 volts. Porque o pesquisador mandou. Só porque o pesquisador mandou. Interessante. Elas ficavam nervosas, estavam desconfortáveis, mas elas continuavam. Elas machucavam. E 65% chegaram na voltagem máxima de 450 volts, ou seja, não fritaram o Thiago. Fritaram o Thiago. Nossa. Por conta da questão da autoridade, né? E olha que curioso. Eles foram... Por $4. Por $4. E olha que curioso. Eles foram olhar o que aconteceria se eles invertessem a lógica. Se em vez do pesquisador estivesse mandando a pessoa continuar, fosse a própria vítima pedindo para continuar e o pesquisador falou, não, pode parar. Ah, sim. Nesse caso, as pessoas paravam. Entendi. Ou seja, se o pesquisador mandasse continuar, elas continuavam. Se o pesquisador mandasse parar, elas paravam. Independente do cenário, eles obedeciam a ordem ali do pesquisador porque enxergava ele como uma autoridade. Não enxergava a vítima ali, o aluno, coitado como Thiago. autoridade. E fritava a pessoa. Então assim... O gatilho mental da autoridade, ele é algo muito potente, porque a gente está acostumado a receber ordens, né, desde criança e respeitá-la, né? Então assim, foi muito curioso esse experimento. Eu acho que isso foi instalado, não é nenhuma decisão muito filosófica, não. Isso foi instalado na nossa cabeça há milhões de anos atrás. Há milhões de anos atrás. Por quê? Porque eu acho que o ser humano, para sobreviver, ele não tem como saber de tudo. E a gente sabe que não sabe de tudo. Exato. Eu não sei de medicina, não sei de câmera, não sei de várias coisas. E a gente não tem tempo para aprender de tudo. Então, desde pequeno, a gente é condicionado a seguir alguém que sabe mais. E no começo, essa pessoa que sabe tudo é quem? Nossos pais. Os nossos pais. Então, o pai fala para fazer uma coisa, a gente faz. Até certo ponto, né? Mas por quê? Porque ele é a autoridade do momento. Depois vira quem? Adivinha quem?
Virou professor. O professor, inclusive tem um grande colega meu que chama Wagner Mota. Eu fico insistindo para ele fazer um podcast, mas ele não faz. E ele é o cara que treina o Demian Maia, né, no jiu-jitsu. E ele fala que ele perdeu o pai muito cedo, né, com 6 anos, se não me engano, tá? 6 ou 8 anos. Perdeu muito cedo. Ele morava na periferia de São Paulo. E aí ele queria ser super-herói, ele queria ser alguém na vida. E adivinha em quem que ele se espelhou? Quem que era a pessoa mais poderosa da época dele quando você tem 8 anos? Quem é a pessoa que tem mais poder se você não tem um pai e uma mãe? Desenho animado? Professor. Desenho animado ficticiamente né? Mas assim, ele queria ser um super-herói e ele conta essa história, que ele queria ser um professor. E daí ele começou a ensinar na época judô, depois, enfim, matemática, depois jiu-jitsu, né? Mas é interessante a figura que o professor tem de autoridade com a gente. É muito louco isso. Inclusive, pô, uma vez você me mostrou um áudio rápido dele e eu fiquei impressionado com a profundidade, a calma, como ele tava explicando. Quem sabe um dia ele não faça um podcast como esse, né? Ia ser massa. Eu queria escutar todo dia. E, cara, a gente também fala... Quarto cara aí, pra quem não contou. Não precisa mais contar, a galera da Ignição tá contando agora. Tem muita questão de usar com integridade isso, né? Porque tem casos também de líderes religiosos que aquele Jim Jones, você lembra da década de 70, 80? Não lembro. Cara, ele coordenou um suicídio coletivo de mais de 900 pessoas, dizendo que iam alcançar iluminação e tal, e todo mundo se envenenou junto. Eu acho que tanto a autoridade, quanto a reciprocidade, quanto a prova social pode ser usado para o mal mesmo. Pode ser, assim como o carro. O carro pode ser usado para o mal, a faca pode ser usada para o mal, tudo na vida, a imagem, a câmera, a internet. Então, sim, eu acho que tem que ser usado com integridade, mesmo porque depois da invenção das mídias sociais, essa correção do mercado, essa correção da sociedade tende a acontecer mais rápido. Antigamente não tendia a acontecer rápido, mas hoje a sociedade não aceita isso. Então essas notícias, principalmente notícias de uso de gatilhos mentais sem integridade, correm rápido com a invenção dos grupos do WhatsApp. Então não tem muito para onde correr. E eu acredito, eu sou um cara libertário. Eu acredito que o mercado tende a corrigir isso. Essa correção tende a vir do mercado por si só. Exatamente. Um outro estudo voltado aí pro marketing, né, de autoridade voltado para o marketing, foi em uma corretora de imóveis. Tem muito. Hoje eu falei com um corretor de imóveis no 747. Olha só, que legal. Vamos ver o que ele fala. Olha só o que acontecia nesse estudo. Naturalmente, os clientes ligavam lá nessa corretora, quem atendia era a recepcionista, e a recepcionista perguntava lá, o que você quer saber? Você quer vender imóvel? Você quer alugar e tal? A pessoa falava, quero alugar. Beleza. Se quer alugar, eu vou te passar aqui para Susan, que cuida dessa parte. Isso era natural. E eles buscaram testar uma outra coisa. Buscaram adicionar o gatilho mental de autoridade para a recepcionista falar ali na ligação. E aí a pessoa ligava, perguntava o que ela queria saber. Quero saber sobre aluguel de imóveis. Deixa eu te passar aqui para Susan, que ela tem mais de 15 anos de experiência nesse mercado, exatamente nesse tipo de imóvel que você está querendo alugar. E aí passava para Susan, já trazendo uma autoridade para ela antes mesmo da pessoa estar em contato. E fizeram isso por diversas vezes. E isso aumentou em 15% o tanto de contratos que eles estavam fechando só por conta disso. Porque quando a pessoa já chegava para falar com o corretor, já conhecia a autoridade dele. Total. Então, quando ela falava, esse corretor é muito experiente, tem 15 anos de experiência, ele tendia a fechar mais contratos, né? Exato. Agora, vale ressaltar uma coisa, inclusive isso foca a autoridade, inclusive reconheço esse experimento do livro Armas da Persuasão, provavelmente, certo? Sim, foi. Ou Influence, que chama isso em inglês. E esse livro foi escrito há um bom tempo atrás. Né? Então, tem uma coisa que eu acho que eu só colocaria um adendo e adicionaria mais por uma alucinação mais recente. Quando eu vejo... Eu acredito que quando eu vejo uma pessoa falando do tempo de trabalho numa época passada, isso tendia a ser uma autoridade. Hoje em dia, cada vez mais eu acho que a autoridade não vem do tempo de trabalho. E sim, porque o mundo muda tanto, e sim da capacidade de gerar resultado. Então, por exemplo, eu tendo a não falar o meu tempo de trabalho, que no caso, se você fizer a conta, foi 23 de março de 2010 o meu primeiro 6 em 7. Então, em teoria, eu tenho 9 anos de experiência. Mas você não vai ver eu nunca falando nisso.
eu vou falar o quê? Eu vou mostrar a foto da quantidade de 6 em 7 que eu faço. Então, a dica de autoridade para vocês é, se você tiver uma opção entre mostrar uma foto, um testemunho, uma prova do seu resultado, isso vai tender a gerar N vezes autoridade mais do que o tempo de trabalho. Por quê? O tempo de trabalho tende a ser uma coisa que muita gente pode ter. Né? E se tempo de trabalho fosse sinônimo de resultado, o motorista de táxi seria campeão de Fórmula 1. Né? Ao mesmo tempo que se você não tem nada, tempo de trabalho vai ser melhor que nada. 1 é maior que 0. 1 é maior que 0. Feito é melhor que perfeito. Mas se você tem não se espelhe somente nisso. Antigamente, eu acredito que isso era mais possível do que é hoje. Hoje em dia, tempo de trabalho só não é... Eu acho que o melhor cartão de visitas é o seu resultado. Entra muito na questão do próprio diploma, né? Se você é graduado em alguma coisa... Antigamente, ser graduado era uma coisa de louco. Pensa exato. no tempo dos meus pais. Ser graduado era sinônimo de emprego. Hoje em dia, ser graduado não é sinônimo de emprego. Definitivamente. Por isso que tem essa inflação educacional, né? O profissional liberal, quando ele não tem cliente, o que ele faz? Procura mais uma especialização, porque ele foi condicionado a tentar entender que especialização era mais cliente. E hoje em dia não é mais essa parada. A gente até fez um episódio do podcast 6 em 7 sobre lotar a agenda para profissionais liberais, só procura aí e acha. Mas definitivamente não é o melhor. Lembrando, prova e prova social. Sobre ser referenciado, que a gente começou a falar há pouco aqui, num lançamento semente, faz sentido para você alguém te apresentar, que seja alguém da sua equipe te apresentando, pô, agora com você faz sentido. Eu acho que quando alguém te apresenta, você tende a ter uma noção de celebridade maior. Sim, não que eu tenha feito isso, mas sim acontece. Principalmente meu evento ao vivo, do Fórmula de Lançamento ao Vivo, antes de eu entrar, eu tenho alguém me apresentando. Se é isso que vai mover a régua, já não sei. Se é uma variável que sussurra versus uma variável que grita. Qual que é a variável que grita, adivinha? Conteúdo. Né? Conteúdo mais resultado. E aí isso grita. Né? Então, se eu tiver feito milhões de 6 em 7 versus se eu tiver sido apresentado ou não, não é essa a diferença, entendeu? Mas sim, quando uma pessoa te apresenta, você tem autoridade. Quando uma pessoa fala dos seus resultados versus você falar dos seus resultados, é muito mais autoridade, né? Se eu falar que o Gui é um cara foda, é diferente do Gui falar eu sou foda. Exato. Então, é muito bom que você tenha seus clientes falando de você versus você falando de você. E quando você tá buscando aprender alguma coisa nova, seja investimentos, alguma arte marcial, luta, como que você cheira que a pessoa é real deal, que ela é realmente a faixa preta do mercado dela? Nossa, a arte marcial foi recomendação. Então, a arte marcial foi recomendação. Então, foi lá e o cara... Na verdade, eu fiz aula com o Wagner, esse cara aí, e ele me recomendou a Taíde aqui de Brasília, eu faço aula com a Taíde. Então, recomendação. Com a outra coisa que eu aprendi, CAD, foi recomendação também. Então, e investimento? Só que investimento foi recomendação também. Então, agora que vem o problema. Então, assim, quando você tem a recomendação vai ser sempre mais forte. E quando você não tem recomendação? Quando eu fui lá atrás em 2009, eu procurava uma solução. Procurava uma solução de aprender a vender mais pela internet, através de marketing digital. E quem eram os meus amigos? Trabalhavam no banco, não tinha amigo empreendedor. E os que tinham empreendedores não eram empreendedores que investiam em marketing digital. Então não tinha o quê? Recomendação de alguém que conhece. E aí, como é que eu fiz? Eu fui na internet, procurar. E aí encontrei uns caras. E aí, o que eu busquei? Histórico de... Resultado. Porque eu não tinha recomendação. Então, no mundo, se você tem seu pai recomendando, ele já conhece, você vai procurar a recomendação. Agora, se você não tem aquilo, o que você vai? Procurar resultado. E se você quer crescer no seu mercado, você não pode depender do boca a boca, porque o boca a boca é limitado. Né? Então, e ele demora. Né? Então, o que acontece? Você vai procurar buscar resultado. Então, muitas pessoas vieram pra cá, que eu falo no podcast 6 em 7, Galera Raiz, o Fórmula de Lançamento, todo esse conteúdo que eu posto, né, conteúdo pago e gratuito, muitos vieram através de recomendação, mas a grande maioria veio através de simplesmente um anúncio ou um vídeo. E nesse anúncio, esse vídeo, eu tento gerar autoridade como conteúdo, né, a pessoa pode ver pelo que eu tô falando se eu sei ou não sei o que eu falo. Então, conteúdo gera reciprocidade, é um gatilho que a gente já falou, gera autoridade também.
E prova que gera autoridade também, muita prova. Aí tem outra coisa que gera prova também. Os gatilhos mentais se entrelaçam, né? A prova social gera autoridade também. Então, se tem um cantor que tem um show e tem 1 milhão de pessoas assistindo, gera autoridade. O Thiago hoje entrou no Galera Raiz, não entrou no Galera Raiz, aí você, olha, vamos ver quantas pessoas tem no Galera Raiz. Quantas pessoas tinham? 15 mil, vou pegar o número exato aqui. Um segundo. Galera Raiz, 15.839 pessoas. Total, umas 2 semanas atrás eram quantos, você lembra? Eram 5 mil. Aí eu 5, perguntei, aí pô, já 3. tô com 7, 8 mil. Então, quando a pessoa entra lá no Galera Raiz, hoje tem 15 mil, ele pode falar, uau, dependendo da expectativa, né? Satisfação e felicidade, realidade menos expectativa. Então, se a sua expectativa era ter 5 mil e agora tem 15 mil, o que você fala? Nossa, o Érico tá bombando, o Érico é uma autoridade. Eu não vi nenhum conteúdo ainda, mas se você é novo lá, você vai ver a autoridade. Mas se tiver 1 milhão, pode ser que eu seja autoridade? Depende. Depende da expectativa. Se ele tem uma expectativa que eu seja uma pessoa de 2 milhões, 1 milhão é pouco. Então, lembrando que o número absoluto não leva à autoridade. O que leva é o número absoluto comparado com a expectativa, é a realidade menos... Desculpa, a expectativa menos a realidade. Desculpa, é a realidade menos a expectativa. Se a expectativa for maior, não gera autoridade, por maior que o número absoluto seja. Então, lembrando, a autoridade é uma coisa super volátil e depende de onde você está, né? Não é uma coisa que eu tenho. Olha só, o Érico tem autoridade. Aqui no Brasil, né? Às vezes eu paro, tiro uma foto, às vezes eu paro, uma pessoa me agradece, às vezes eu sou referenciado, mas isso acontece, sabe aonde? A partir de Guarulhos. Eu tava lá de férias, tava em feed de férias, lá ninguém me conhecia. Lá eu era uma pessoa normal, não normal no sentido de... com uma perspectiva diferente. Às vezes aqui eu tenho uma perspectiva de expert, muito, né? Muito de expert. E no momento que eu piso em Guarulhos, ela começa. Aí uma pessoa encontra, tira foto, alguma coisa do tipo. A partir de Guarulhos a coisa acaba. A autoridade do Érico acaba. E lá não sou ninguém. Lá eu experimento ser uma visão de como eu comecei. E é muito louco saber que a autoridade não está dentro de mim. Está dentro do olho da pessoa que me vê. Não está em mim. Às vezes você acha, eu sou uma autoridade. Não, você não é uma autoridade. Não é. Você não é uma autoridade. Não depende de você, né? Não depende de você. Não é você que julga se você é autoridade ou não. É o a autoridade está no olho. E é muito louco. Está no olho da pessoa que você vê. E isso é muito importante para você que está começando. E o mais louco que você... Eu sou a mesma pessoa, tanto em feed como aqui. E a diferença é que aqui as pessoas me veem como autoridade. Mas eu sou o mesmo Érico. Olha só que curioso, Érico. Tem um outro... Aliás, antes de falar mais do experimento, queria pegar uma pergunta aqui da galera raiz que está comentando no ao vivo, né? Então, o Antônio Minoro perguntou aqui: como ter autoridade em poucos meses? Eu preciso de muito tempo para construir autoridade? Não. Como que é isso? Primeiro que você não tem, né? Como causar autoridade nos olhos das pessoas em poucos meses. Agora que a gente já está um pouco mais avançado nessa conversa. E aí, a grande sacada é o seguinte: a autoridade, e eu vou falar como é que gera autoridade. A autoridade se gera com a publicação de conteúdo. Por quê? A publicação de conteúdo demonstra expertise. E as pessoas gostam de comprar daqueles que eles consideram como experts. Então, passo 1. Mas se eu publicar conteúdo, eu vou ter autoridade? Depende de quantas pessoas virem o seu conteúdo. Então, depende assim, da qualidade também do conteúdo, a né? qualidade depende das pessoas, quantas pessoas viram. Um grande exemplo, eu esqueci o nome dele, cara, peraí. Nossa, eu lembro aquele cara que fez o empreendedorismo de 1 minuto, um vídeo de 1 minuto sobre vender água. Vocês não viram, não? Pô. O Rick Chester. Rick Chester, eu sabia que era Ricardo Rick Chester. Cara, aquele vídeo, o cara fez um vídeo de 1 minuto, inclusive linka aí o vídeo embaixo do negócio. É um vendedor de água de Copacabana que em 1 minuto gerou autoridade. E aquele vídeo foi tão massa, eu particularmente dividi com toda a minha audiência. Porque ele mostra que em 1 minuto ele mostrou uma grande autoridade. E do dia pra noite ele virou uma autoridade. Do dia pra noite. Eu acho que foi do dia pra noite. Inclusive, eu acho que o Flávio Augusto chamou ele pra conversar. Hoje em dia ele faz palestra. Falou em Harvard. Falou um monte de lugar. Eu adoro o conteúdo dele. Cara super legítimo. E em 1 minuto ele virou com um vídeo. Ele não mostrou nem resultado, necessariamente. Só mostrou que ele tinha uma expertise em empreender. E de não simplesmente empreender apesar de todos os obstáculos que foram jogados na vida dele em 1 minuto. 1 minuto, um vídeo. Aquele, na minha opinião, foi o melhor vídeo dele, apesar de ele ter vários muito bons. Então ele criou. Então é possível? Foi um conteúdo foda,
legítimo. Então esse é um jeito, conteúdos muito bons e legítimo. Segundo jeito, apresentação de resultado, gera autoridade. Terceiro jeito, lançamentos. Em uma semana é possível gerar uma grande autoridade perante aquelas pessoas que estão assistindo o seu lançamento. Por quê? O lançamento é um coquetel de gatilhos. E lembra, gatilhos são entrelaçados. Quando você aplica um gatilho, ele explode para outros gatilhos. A reciprocidade também gera autoridade, que também gera prova. Prova também gera autoridade. Que também não gera reciprocidade, mas gera autoridade. Escassez gera autoridade. Por que escassez gera autoridade? O tempo dela tá escasso, tá concorrida. Tende a valorizar mais. Exatamente. Então a gente costuma ver que uma autoridade tende a ser escassa. Então quando você é escasso, você tende a deduzir que a pessoa tem uma autoridade. Então os gatilhos, eles trabalham entre desapegamento, gatilho mental do desapegamento. Não fizemos nenhum Vamos fazer podcast do desapegamento. Desapegamento gera desejo, gera escassez, que gera autoridade também. Então tudo vai coexistindo. Agora, é possível fazer em um mês? Se você for uma pessoa extraordinária, um conteúdo extraordinário, você vai ter autoridade num tempo extraordinário. Mas eu não fico pensando em relação ao mês, não. Essa pergunta me tende a pensar e acreditar que a pessoa está jogando um jogo de curto prazo. A gente sempre quer tudo em um mês, né? Tudo muito rápido. Pílula mágica. Né? E eu não acho que eu gerei tudo isso em um mês. Então eu não me preocupo eu não me preocupo tanto na velocidade, eu preocupo mais na direção. Então eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, e eventualmente é inevitável que a autoridade venha. Eventualmente é inevitável que a autoridade venha. Eu não me preocupo exatamente quando. Eu me preocupo com aquilo que eu tenho controle. E a gente não tem um controle exatamente de quando a coisa vem. A gente só tem um controle de quantas vezes você pratica em qualquer esporte. A proficiência no jiu-jitsu, kitesurfing, crossfit não vem. Para algumas pessoas vem muito rápido, porque as pessoas, têm um dom para aquilo. Para algumas pessoas vem muito devagar. Mas o faixa preta é o faixa branca que não desiste. Então, se eu tiro o olho do tempo e coloco o olho naquilo que eu tenho controle, se eu estou fazendo tudo certinho, tendo a fazer, eu tendo a ter menos ansiedade. Mesmo porque se a autoridade vem rápido demais, pode ter sido um golpe de sorte. Você fala isso muito, né, Gui? No poker, que você é um jogador profissional de poker, às vezes um cara ganhava muito rápido. Isso machucava o jogo de longo prazo dele, não era verdade? Total, porque quando o jogador de poker iniciante, ele ganha o primeiro torneio, ganha rápido, ele acha que já é o fodão, já é a autoridade do poker porque ganhou um torneio, né? E isso acaba com ele, porque ele para de estudar, para de se desenvolver, para de aprofundar o conhecimento dele e começa a perder por conta disso. Então, ele não era tão bom quanto ele pensava. A solução passa a ser um problema. Eu acho que o problema é a solução e a solução pode ser um problema. Então, pensando disso, que às vezes o fato de você não ter uma autoridade muito rápida, isso é o problema. Meu problema é não ter uma autoridade muito rápida. Faz com que você jogue o jogo correto, fique em cima, não tira o olho da bola, continua fazendo 2 raízes, 7 Nutellas, lançamento, e eventualmente distribui e cria uma base muito forte em você. Então, o problema, que é a falta de autoridade rápida, passa a ser no longo prazo o quê? A solução. E essa é uma das frases que eu mais medito hoje em dia. Eu acho que toda vez que eu encontro um problema na vida, eu falo o seguinte, de verdade, até como é que isso pode ser a solução para mim? Porque eventualmente é. E eu procuro, e às vezes é óbvio, como isso aqui, o problema é a solução, né? O problema, a falta de autoridade rápida é a solução, porque você vai ter fundamento, você vai ter um longo prazo melhor. Mas às vezes alguns problemas que vêm na minha vida não é óbvio qual que é a solução que ele me traz. E aí o que eu faço? Eu paro, deixa eu meditar isso aí. Fico lá 1 hora, 2 horas, como é que isso é a solução? Eu procuro, olha só, dica de mindset, essa foi a dica da minha viagem. Eu sempre viajo quando eu viajo, olha só. Opa. Eu sempre viajo quando eu viajo. E eu acho que o que ficou nessa viagem pra mim, que o problema é sempre a solução. E eu fiquei até brincando. Eu fiquei, como eu viajo eu tenho mais tempo, e, enfim, não tinha uma internet muito boa, então tem mais tempo ainda, não consegui nem fazer 747. Às vezes me trancava no banheiro, não no sentido, eu gosto de pensar muito debaixo do chuveiro. E eu encontrava problemas e eu pensava, cara, deixa eu fazer um brainstorm de 10 maneiras, porque ele realmente é a solução.
E eu fazia isso até que aquilo ficasse, que eu realmente acreditasse naquilo, não simplesmente falasse da boca pra fora. E aí quando aquilo entrava dentro de mim, eu, cara, isso é realmente a solução. E, enfim, dicas aí de mindset dentro de um gatilho mental. Muito bom. Animal. Tem um tempo que a gente não faz, inclusive, né, de mindset. Podia fazer. Podemos fazer no O episódio. problema é a solução. O problema, podemos fazer um episódio O problema é que não... O Paulo Salgado perguntou: a autoridade tem validade? Claro que tem. Opa. A autoridade tem validade, sim. Uma pessoa que tem Por quê? Porque as pessoas se esquecem, né? Uma pessoa que tem autoridade... Deixa eu ver uma pessoa que tinha muita autoridade no passado que não tem mais hoje. Eu acho... Laí Ribeiro, por exemplo, ele era a autoridade do offline, né, cara? E, tipo, quando foi pro online, ele perdeu muito espaço. Inclusive, é um cara fantástico. Eu gosto muito, encontrei com ele. Agora, eu acho que o espaço na cabeça das pessoas, ele tem prazo de validade. A gente não lembra todo mundo ao todo tempo. A nossa memória não é 100% presente. Então, à medida... Se você tem uma pessoa, sei lá, no marketing digital, se eu simplesmente desaparecer, quer dizer que eu vou continuar com o mesmo coeficiente de referência hoje? Não. Outras pessoas vão entrar e vão ocupar esse espaço mental da minha audiência. E eles vão começar a ver outras pessoas como autoridade também. Goa, né? Goa. Aquele jogo. Aquele jogo, exatamente. Você comentou. A gente comentou, né? Que é um jogo de espaço mental mesmo. Então, não quer dizer que você perde os resultados que você teve, mas você deixa de ser. Pensa num futebol ou no esporte predileto seu. Quem que era a autoridade em 94? Romário. Romário era uma autoridade em 94. Inclusive, a Camila não sabe nem quem é. Mas quem é a autoridade hoje? Hoje, vamos dizer assim, discutivelmente, uma das autoridades é o Neymar. Quem vai ser autoridade assim aqui 5 anos? Quem não é visto não é lembrado. E quem não é lembrado não tem como ser uma autoridade, a não ser nos livros de história. Excelente. E, por exemplo, numa pessoa que está ainda estudando nutrição, estudante de nutrição, quer fazer um 6 em 7, está te acompanhando, está assistindo aqui os podcasts 6 em 7, e essa pessoa não tem autoridade ainda, não construiu ainda seus conteúdos. Existe chance dela se tornar uma autoridade, mesmo não sendo alguém mega experiente, mesmo não sendo Claro alguém que existe. Aí vem de novo, eu tenho que tomar cuidado para não ser muito repetitivo. O problema é a solução. Qual que é o problema? Ela ainda não tem autoridade. Mas veja bem, como isso pode ajudar ela? Veja, já pensou se eu soubesse o que eu sei hoje sobre a fórmula de lançamento quando eu era estudante de engenharia de computação? Por volta de 20 anos atrás, eu teria 20 anos, ou 10 ou 11 anos a mais para construir o que eu construí hoje, em 9. Então, assim, ela não tem autoridade ainda, mas ninguém começa com autoridade. A maioria de nós não começa. Só que ela sabe de uma coisa que que demorou o Érico mais 11 anos. Ela tem 11 anos na frente para saber o que eu sei. Então ela já sabe, por exemplo, que a criação de conteúdo gera autoridade. Ela já pode começar a criar conteúdo agora, mesmo sem autoridade. Porque ela sabe que conteúdo gera autoridade. Eu não sabia disso. Não tinha nem conteúdo na minha época. Eu não sabia de gatilho mental, não sabia de reciprocidade, não sabia nada. Eu descobri isso há 9, 10 anos atrás. Então o que acontece? Essa é a vantagem. Então ela pode. Ela tem que ter um pouco mais de paciência? Tem que ter um pouco mais de paciência. Tá tudo bem. Só que ela tem anos à frente do que eu tive. Então ela pode jogar um jogo hiper maior do que eu. Desde que ela tenha entendimento e paciência. Aí que tá. É uma outra parada. É o cara que cria autoridade em 30 dias. Hoje a pessoa com 17 anos quer fazer o que a gente faz. Outra coisa que ela pode fazer, então essa é se ela sobe disso, se ela sabe disso e tem maturidade para essa ficha cair nela, ela tá feita. Se ela tem paciência e maturidade para entender isso. A outra coisa que ela pode ter, ela pode pegar a autoridade emprestada. Nossa, autoridade é passável? É passável. Eu posso passar uma autoridade para uma pessoa assim, ó. Não importa quantos anos ela tem. A gente falou da recomendação. Ela pode pegar e, enquanto ela não tem uma expertise, lançar outras pessoas com expertise. Nosso grande Thiago Batista foi um
mestre nisso no seu primeiro lançamento. Quanto você faturou no seu primeiro lançamento? Foi Cara, primeiro lançamento na área de nutrição. Foi sem lista, sem audiência, sem nada prévio. A gente fez 230 e poucos mil reais de faturamento E você- 32 mil pessoas de lista. E, cara, em 6 meses a gente fez quase 1 milhão de faturamentos partindo do zero. Do zero. E você é Absoluto nutricionista? Não sou. Não é. Olha E era só. um produto de... Era um produto de emagrecimento. E antes que a comunidade nacional dos nutricionistas querem mandar um processo aqui para a Ignição Digital, ele não fez nada de errado. Ele pegou os maiores autoridades na área de nutrição e tirou e entrevistou eles. Basicamente, fez um congresso de... Exatamente. Como é que chamava? Emagrecimento saudável. Um congresso de emagrecimento saudável. E você era o cara que entrevistava eles. Era isso? A gente tinha uma pessoa que entrevistava. Entendi. Então tinha essa pessoa. Senão essa pessoa virou uma autoridade. Exatamente. Só o fato de você estar entrevistando... O Jô é uma autoridade, o Jô Soares? É, porque ele entrevista autoridades. Aquele que entrevista autoridades, tendencialmente pega autoridade. Aí, a gente é atualidade, então, Thiagão. É por... O Gui tá brincando, mas tá tirando foto no Outback, né? É verdade. Só complementando, eu fui em 2 barbeiros diferentes, cara, em 2 meses. E os 2 me reconheceram podcast 6 e 7. É. Foi engraçado. Que massa, né? Mas é interessante. 2 barbeiros. Então escreve profissionais essa. Se liberais. você não tem autoridade, inclusive como eu comecei. Olha só, como o Érico começou lá atrás. Quando eu não tinha autoridade nenhuma, ninguém me conhecia. Vocês sabem como é que eu comecei? Como? Entrevistando pessoas. Agora, o melhor, não verdade, não tinha pessoa para entrevistar no Brasil. A gente estava começando. Não é que não tinha. Não tinha pessoas que eu admirasse o marketing digital deles no Brasil. Então, onde eu entrevistei? Estados Unidos. Estados Unidos. Então, se você vê, inclusive pode colocar até Pode uns crer, links aí na verdade. descrição do episódio, algumas Se 5 bota- ou 6, se 7 entrar- entrevistas. Se entrar no seu YouTube e selecionar lá pra ver os mais antigos, vai aparecer lá. Inclusive, nessa época, eu consumi muitos daquela Ruth Bizinski, do Nika BM. Porque ela fazia congresso. Ela Eu fazia consumi congresso, vários então congressos ela dela. também fazia Por esse indicação sua, inclusive. Olha que Da louco, Nika né? BM, Nika BM. Ela faz congresso onde ela entrevista os maiores especialistas de trauma e estresse, basicamente esse é o nicho dela. Trauma e... bom, enfim, era trauma, psicólogos. Então ela é uma super autoridade. Acontece dela ser psicóloga, uma psicóloga que entrevista psicólogos, mas não necessariamente precisava. Ela é uma entrevistadora. Então eu consegui no meu primeiro lançamento, uma autoridade vinda de entrevistas. Então eu basicamente entrevistava essas pessoas que não eram nenhuma autoridade no Brasil, só que elas falavam um conteúdo muito bom. Quase falei, né? Um conteúdo soda, muito bom. E aí, o que acontece? As pessoas viam elas como autoridade, viam, quem é esse cara que está entrevistando essa autoridade? E no final, eram pessoas que me conheciam, então elas falavam alguma coisa sobre mim. Tipo, alguma coisa do Érico sabe o que ele faz, alguma coisa do tipo. E até quando você começou aqui no Brasil mesmo, você preparou todo o ambiente, todo um ambiente de cross-promoção, né? De pessoas que te promoviam, você promovia de volta. Total. Para fomentar esse ambiente, né, cara? De autoridade. De autoridade. Muito os famosos afiliados, né, na época. Eu entrevistei uma entrevista minha também com o JP, entrevistei o JP. Né? Procura aí, João Pedro, Érico Rocha, você vai ver nós 10 anos atrás, alguma coisa do tipo. E eu procurava entrevistar tudo. Depois, com o tempo, eu passei a entrevistar quem? Meus alunos. E Inclusive, aí o da Gi é muito bom. Ela falando... O que o Érico falava, eu ouvia cegamente. Em 1 ano ela virou faixa preta, né? Isso aí já é o podcast Faixa Preta. Então, inclusive, o podcast Faixa Preta é um tipo de conteúdo que enaltece a autoridade. Por quê? Não só estou entrevistando, não só tô dando conteúdo, mas estou dando conteúdo e tô provando. Acho que o da Gi é o mais assistido agora, a estagiária que virou chefe. Então, acho que tem 200 mil visualizações. Uau. Mas assim, aquele é um salto duplo. Então, eu ainda continuo entrevistando as pessoas, né? Mas agora é a primeira vez que eu tô sendo entrevistado. Isso é um jogo de autoridade também. Né, galera? Não sei verdade. se é hora de a gente revelar. Porque quem geralmente, se um cara entrevista outra pessoa, quem que é a maior autoridade? Na maioria das vezes, pressupõe que a maior autoridade é quem é entrevistado, né? Basicamente, porque a pessoa tá querendo sacar o conhecimento dele. Então, posiciona-se
subconscientemente que a pessoa. Então, como é que eu gero autoridade? Eu chamo 2 caras legais. Que tem a mão suja de terra, né, cara? Que tem a mão suja de terra, que fala bastante cara. Pô, e é uma honra estar aqui mesmo, porque, de verdade, desde 2013 que eu lanço, e você, pô, Hugo, vocês foram responsáveis por mudar o rumo mesmo da minha vida, velho. Sou muito grato mesmo. Fico muito grato também. Não, de verdade. Eu tô te pagando pra falar isso, não. Eu tô falando, não, show de bola. Real, cara. Fantástico, fico Tio feliz. Eric é foda. É isso aí, mais autoridade. Eric, uma coisa que eu fiquei refletindo outro dia é que nas análises de lançamento que a gente faz lá dentro do Insider, que é o grupo de mentoria, cara, quando a pessoa, às vezes entra a pessoa que fez o lançamento lá, postou o debriefing dela, postou os dados do lançamento e recebe uma análise de lançamento com faixa preta. Aí ela entra no call com a gente, 1 a 1, e eu fiquei pensando, cara, às vezes são pessoas que eu nunca vi na vida. Sim. Tô vendo pela primeira vez aqui Naquele feedback. Naquele feedback, né? 1 a 1. E, velho, a pessoa entra preparada pra escrever tudo que eu falar, aplicar aquilo que eu tô falando. E na vida real, isso não acontece quando você vai dar um feedback pra alguém. Às vezes você tem que dar um feedback pra sua namorada, então. Às vezes não dá tão certo, né? Então, assim, aquela autoridade ali, daquele momento que eu tô com aquela pessoa, foi construída previamente. Foi. Então ela sabe, por estar no Insider, ela sabe que eu sou um faixa preta só de estar ali naquela ligação com ela. Sim. Então... E você é um mesmo, né? Exato, de fato. Então... Não só porque você tá na ligação, mas porque você gerou o resultado pra estar lá, né? Você já chegou a ser sócio num negócio de 10 milhões por ano. Exato, então... perfeito. E aí, cara, eu fiquei pensando... É assim que tem que ser quando você faz uma venda. Quando você abrir o seu carrinho, a pessoa já tem que estar te enxergando de certa forma como uma autoridade, porque quando você der o call to action, a chamada para ação de que o carrinho está aberto para ela fazer a compra, ela já vai estar muito mais conectada com você e acatar ali aquela decisão. E te digo mais, um passo à frente que a gente não fala muito, a gente fala muito do 6 em 7 aqui, da venda, mas depois você tem que entregar o resultado. E para entregar o resultado, a pessoa tem que fazer o que você pedir para ela fazer. Então esse processo de lançamento não só gera a venda, mas gera um cliente melhor, um cliente mais propenso a fazer o que você está fazendo. Porque se às vezes ele compra sem te achar uma autoridade, ele ainda fica ressabiado depois de comprar. E aí ele não aplica. E se ele não aplica, ele não tem resultado. Fica chateado, seu negócio não vai para frente. Afinal, depois da invenção das mídias sociais, o negócio tende a crescer só quando ele gera resultado. Perfeito. E um produto ruim é difícil blindar a sua marca por muito tempo, né, cara? Não blinda. Por isso que já houveram lançamentos de 7 dígitos que não fazem 7 dígitos agora. Porque o produto não vingou, as promessas não foram... elas não tiveram provas suficientes depois. Porque a primeira pessoa não compra, eu vou ver o que dá. E de repente, é só quando ela vê vários testemunhos acontecendo, ela vê que os testemunhos são diferentes, que é aí que ela vai criando cada vez mais coragem, isso vai gerando mais momento. A Gladys Marques perguntou: qual é o melhor indicador para avaliar a autoridade? Como saber se você é autoridade de forma objetiva? E aí eu complemento, Érico. É relevante você saber se você é ou não é? O maior indicador para saber se você é autoridade de verdade na rua é vendeu. Vendeu, você tende a ser. Não, é difícil você vender sem autoridade. Esse é o maior indicador óbvio de autoridade. Agora, para você construir autoridade, você tem vários indicadores. Eu falei alguns. Prova, conteúdo, prova social, escassez, desapegamento, são todos eles. E eles são indicadores subjetivos. Então, cada um tem um peso. E dependendo, às vezes você tem super prova, mas tem um conteúdo horrível. Mas aí a quantidade de provas compensa o conteúdo. Às vezes você tem poucas provas, mas um conteúdo fantástico. Quem que é um clássico desse? Poucas provas, conteúdo fantástico. No momento da publicação do vídeo dele de 1 minuto, o Rick Chester tinha poucas provas. E um conteúdo fantástico. Ele tinha a prova dele. Ele tinha a cara dele. Dava para ver a autenticidade daquilo que ele falava. Mas ele não tinha ainda a prova que aquele conteúdo dele gerava, sei lá, riqueza para outras pessoas. E hoje em dia eu acho que tem muita gente transformada por causa daquele 1 minuto dele. Mas enfim, o conteúdo era tão bom, em 1 minuto, ele traduzia vida em 1 minuto, que mesmo sem provas, que aquele conteúdo dava resultado, que deve ter vindo mais à frente, ele já era sim uma autoridade. Tanto é que, sei lá,
O Flávio ligou para ele, convidou ele para escrever um livro. Não sei se convidou ele para escrever acabou escrevendo um livro, acabou palestrando em Harvard, né? Acho que foram 60 e tantos dias entre ele estar vendendo água na praia de Copacabana e estar palestrando em Harvard, a maior universidade. Sendo contratado por bancos para fazer propaganda. Propaganda de empreendedorismo. Isso é massa. Então, assim, uma coisa compensou a outra. Então, não é necessariamente ter ou não. De novo, a autoridade não é digital. Agora, você quer a prova cabal da sua autoridade, tende a ser a venda. A venda tende a ser... Porque aí a pessoa está te dando dinheiro em troca do seu expertise. Ela está passando o cartão. E aí depende... Aí vamos lá. Depende da quantidade de vendas ou depende do ticket. Quanto mais caro, maior indicativo. E mais uma pergunta aqui, curiosa, do casal em Portugal. Responder à audiência no direct tira a autoridade? De jeito nenhum. Pelo contrário, cria relacionamento. Mas eu não acho que tira a autoridade. Você deve falar. As pessoas, respondi no direct, então é uma pessoa muito disponível. Eu não acho, não. Eu acho que tem muitas pessoas que são extremamente autoridades que respondem a gente no direct. O caso, eu respondo muitas pessoas no direct. Isso não tira a minha autoridade. Inclusive, deve aumentar muito as minhas vendas. Eu não tenho noção exatamente de quanto isso aumenta. O Gui, que contactou aquele cara, o Patrick, né? Do Chasing Excellence, para saber como rodava um podcast desse. A história é que, para quem não sabe, que quando a gente foi criar esse formato de podcast, tinha um podcast que a gente escutava muito, que chama Chasing Excellence, de um cara que chama Ben Bergen, e a gente queria fazer um podcast nesse formato, onde o expert era entrevistado. No caso, o expert é o Ben, ou eu aqui, né? Sou entrevistado. E o Gui contactou o Patrick pelo direct. Foi o primeiro framework, né? Total. Foi, E aí o Patrick falou como é que a gente fazia aqui. Ele falou de graça, de uma boa, falou, tipo, a gente faz desse jeito. E é muito massa. Sim. Muito massa isso. Então, eu não acho que você fazer um tete-a-tete necessariamente tira a sua autoridade, não. Mas claro, eu não falei das minhas opiniões sobre o CrossFit pra ele. Senão... Você falou que você vai pra Smart Fit, não cara. Não falei. Essa parte eu escondi, mas ele ajudou. Obrigado aí, Patrick. Olha só, Érico. Vou dar um pequeno spoiler de alguém que vai estar lá na Masterclass desse fim de semana de Fortaleza, que é um recém 6 em 7. O nome dele é Rodrigo Zago. Uau! E olha que legal a história dele, que mostra como você construir a autoridade é um processo de construção, não é um negócio que você faz uma vez e boom. Claro, tem os casos raros aí como o Rick Chester, né? Claro. Mas é uma exceção, você concorda? Claro. E o Rodrigo Zago, ele fez o 6 em 7 dele, ele postou um texto falando o seguinte: comecei literalmente do zero. Ninguém conhecia o Rodrigo Zago, que é um treinador funcional. Não sabia nada de marketing digital e lançamentos. Autoridade e audiência zero. Hoje o meu Instagram aumenta de 1.000 a 2.000 seguidores por dia. Recebo convites semanais para dar palestras. E pela primeira vez eu fiz 6 em 7. Massa. Olha que legal. E foram depois de 7 lançamentos. Depois de 7 lançamentos internos. Olha. Que ele chegou no primeiro 6 em 7. Esse ano ele já faturou mais de 400 mil reais. Massa. E então, assim, e eu acho que é muito massa que geralmente é muito bom ter clientes que são treinadores, personal trainers. Eu falo isso que é muito massa. Porque o personal trainer, ele tá acostumado a seguir o que o cara fala. Ele não fica muito de mimimi, né? Não é já pensou se você contratasse um personal trainer e ficasse de mimimi cada hora que ele falasse pra você fazer um burpee ou um box jump ou alguma coisa do tipo, ou uma flexão? Não funciona. Então eles estão acostumados a seguir a parada. Então quando pega personal trainer, ele tende a seguir a fórmula. E é massa ver o processo. Não deve ter sido da noite pro dia. Não foi. É fantástico, fantástico. Então assim, eu tô menos preocupado com o resultado, eu tô mais preocupado com o processo. É isso aí, galera. O ciclo evolutivo dele, né, cara? O ciclo evolutivo. E ele é uma pessoa que participa muito na comunidade, né, Gui? Muito. Exato. E Érico, eu preciso esperar ter autoridade para fazer ter alguma autoridade para fazer o lançamento? O lançamento gera autoridade. O problema é a solução. O problema é a solução. O problema não tem autoridade para fazer o lançamento. O lançamento é exatamente para gerar autoridade. Agora, quando você tem... Por isso que eu falo de 7 lançamentos. Porque a autoridade colhida no primeiro lançamento, que não tem tantas vendas assim, ela é usada no próximo, ela acontece, lembra? Ela está nos olhos de quem vê. Então, a pessoa que viu o primeiro lançamento, mesmo que não tenha comprado,
ela recebeu vários gatilhos que geram autoridade. Mencionei alguns deles aqui previamente. E aí, quando você vai fazer o próximo, você vai pegando esses gatilhos. Olha, o Érico, quando fizer a Masterclass de Fortaleza, muito da autoridade gerada do Érico não foi na Masterclass de Fortaleza, foi a autoridade gerada em N lançamentos, em N conteúdos, inclusive esse aqui. Então isso vai acumulando e é por isso que o negócio vai tendendo a crescer. Se você vai respeitando essas regras, o negócio tende a crescer. Não é só isso que faz o negócio crescer, né? Tem outras coisas a mais, equipe, capacidade de lançar, quantos lançamentos, né? Mas ele vai tendendo realmente a crescer. Excelente. Vamos agora ao ranking dos gatilhos. Depois... Na parte favorita aqui, o ranking dos gatilhos. Disclaimer, né? Com disclaimer que esse ranking é apenas um ranking de entretenimento. Ele tem que deixar claro que os gatilhos, eles não tem um melhor que você só usa aquele, não. Como você mesmo explicou aqui, ele tá entrelaçado, né? Um acaba influenciando o outro. Mas o ranking atual primeiro lugar, reciprocidade. Segundo lugar, prova. Terceiro lugar, escassez. E quarto lugar, prova social. Todos esses gatilhos a gente já fez um episódio dedicado do podcast 6 e 7 para eles. Só entrar aí e procurar. Na sua opinião, Érico, onde que a autoridade está nesse momento? Vou até te dar aqui o ranking pra você ver. É o seguinte, hoje eu fiz uma pergunta, né? Eu abri o meu stories para pergunta. E eu publiquei um ranking. Deixa eu só ver se vai estar consistente com o que eu respondi lá. Olha que louco. Tem um ranking. Não, esse negócio do ranking tá ficando cada vez... Ele fala assim, quais os 5 maiores gatilhos mentais. Deixa eu só... Pô, Érico, você tá dando spoiler pra galera, meu. Você tá atrapalhando o meu ranking, velho. Não tá ficando mais escasso. Deixa eu ver. Olha aqui. Olha lá. Pra provar que é verdade. Garoto. Total. Então o ranking fica... Em ordem, ele falou assim, top 5 gatilhos mentais para vender na ordem de prioridade. O ranking fica 1, reciprocidade. 2, autoridade. 3, prova. 4, prova social. E 5, escassez. Então, olha só. Então, na sua opinião, autoridade... É a segunda. É a segunda. Reciprocidade, autoridade, prova. Se fossem só 3, é reciprocidade, autoridade, prova. Eu preciso dizer que escassez vem antes de prova social. Foi mal. Então vamos lá. Reciprocidade 1, 2 autoridade, 3 prova. Escassez é mais importante que prova social. Tá aí, tá nessa ordem já. Escassez acima de prova social. E depois prova social. Beleza. Mas lembrando, Érico, então eu vou utilizar só esses 5 gatilhos? Porque eu vou economizar gatilho, pelo amor de Deus. Não, utiliza o máximo possível. Eu recentemente publiquei uma foto, olha que interessante. Publiquei uma foto no meu Instagram, só para exemplificar isso. E a foto foi essa aqui, ó. Show de bola, vamos lá. Foi essa foto aqui. E aí, são R$ 48.101.763,28. E eu escrevi, essa foto vai ser o tema central da minha palestra no próximo Fire. E aí, no grupo de alunos, olha que legal, no grupo de alunos de Telegram, porque se você é aluno do Fórmula, você tem um grupo de alunos no Telegram. Inclusive, se você é aluno do Fórmula e não está no grupo de alunos do Telegram, no canal de Telegram exclusivo para alunos do Fórmula, vai no link do meu perfil do Instagram, clica no suporte, pede acesso lá. E aí eu falo o seguinte, quantos gatilhos tem nesse post? Um único post com uma frase. Uma frase. Quantos gatilhos tem? E quais são eles, né? E aí eu vou Teve revelar. uma resposta boa aqui da Juliane, né? Teve. E eu vou até revelar. Eu tinha contado... Olha só, tem evento, gatilho mental do evento, Fire Festival, tô falando do evento, gatilho mental do evento. A gente não fez um podcast sobre ele, mas devia fazer. 2, antecipação, também não fizemos sobre antecipação, né? Boa. Fortíssimo. 3, autoridade, né? Antecipação o quê? Eu tô antecipando uma parada do evento. 2, autoridade, tem 48 milhões lá. Né? E é gerada com a prova, números, né? E é uma prova até certo nível, mas está escrito, eu que escrevi, mas não deixa de ser uma prova. E eu escrevi. Outro gatilho mental, especificidade. Bem específico, tá no centavo. Total, exatamente. Curiosidade. A pessoa não sabe de que aquele faturamento... Enfim, depois eu falei que aquele faturamento não é meu, né? E então, as pessoas que vão estar no Fire vão saber de quem é aquele faturamento. Prova social, onde está a prova social? Automaticamente nos comentários, né? Muita gente comentando, muita gente fazendo. E 8, quebra de padrão. A gente fala isso, quebra de padrão ou surpresa, o gatilho mental de surpresa, isso está muito no Ideias que Colam.
Tem bastante estudo legal lá pra gente falar sobre isso. O livro Ideias que Colam, um excelente livro. Surpresa. Por que surpresa é importante? Porque ele quebra o padrão. E quando quebra o padrão, a gente presta atenção. Então, o que quebra o padrão? É um post que quebra o padrão dos meus posts. Então, quem tá andando na minha feed não tá acostumado com o valor de 48 milhões. Então, veja bem, não precisa economizar gatilho mental. Num post tem, no caso, a gente tá contando 8 gatilhos mentais. Uou! Pequeno um post de uma foto e uma frase. Uma foto e uma frase. Um número, post que tem... E na foto não é um escrito, muita coisa, é só um número. E depois uma frase. Excelente. Então dá pra, em pouco tempo, num curtíssimo espaço de tempo ali, você despertar múltiplos gatilhos mentais. Exatamente. Então não é pra economizar. Dito tudo isso, a galera adora um ranking, né? Adoro. Eu falo a galera, vocês dois, né? Não, eu falo isso, mas a galera me pede muito ranking. Eu acho que gera um aprendizado aqui quando a gente questiona, né? Qual que influencia mais, qual que influencia menos. Acho que gera algum aprendizado aí. E ficou, por enquanto, tá esse aí, o ranking. Em primeiro lugar, continua o campeão aí, reciprocidade. Será que alguém vai bater a reciprocidade? Difícil. Veremos nos próximos capítulos. A gente fica por aqui. Quem quiser participar aí do Galera Raiz no Telegram, é só acessar lá formuladelançamento.com.br/raiz. Foi o grupo aí que a gente comentou nesse episódio. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. E eu sou o Érico Rocha. E esse foi o podcast 6 e 7. Abraço. Valeu.